Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, bom dia irmãos, bom dia, sexta-feira, chegamos sexta-feira e hoje meio nublado aqui em Santo André, mais um dia de bênção, um dia de vitória, viu? Um dia que o Senhor nos deu, já chegamos até aqui, então considere-se aí um abençoado por ter já amanhecido nesse dia e vencido essa semana. Creio que você tenha estranhado ontem, eu não fiz nenhum aviso, não fiz nenhum chamamento, nem hoje pela manhã, mas nós estamos juntos aí para fazer aquilo que o Senhor nos pediu e que nos alegra o coração, que é falar da sua vontade, que é falar da sua palavra. Meu amigo Marcos já está lá, já está assistindo. Deus te abençoe, Marcos. Esse pessoal é fantástico, de Mato Grosso do Sul. Deus te abençoe, viu? Você e família. O Ailton também, meu amigão da CT, também já está por aí. Deus te abençoe, Ailton. Deus te abençoe. Hoje, eu havia conversado com vocês a semana passada ou a semana retrasada, não me lembro com certeza, mas acho que foi a semana retrasada. E eu falei com vocês a respeito do povo judeu, o povo que Paulo pregava para eles ali. E, se eu não me engano, o texto foi de Romanos 8. E eu falava com vocês o seguinte, que Paulo levava para aquele povo uma notícia de que eles eram um povo que precisavam de Cristo, que precisavam entender o que era Jesus Cristo e aí mudar a sua atitude, mudar o seu comportamento, para agora uma aceitação do Cristo, né? Que Cristo já tinha vindo, o Messias já tinha vindo. A minha prima Marisa, Deus te abençoe. Cristo já tinha vindo, então havia necessidade de uma mudança. O Messias que eles tanto esperavam já tinha vindo, né? E eles ainda continuavam firmes no propósito de viver a religião. O judeu vivia a lei, né? Dentro de todos os princípios da lei. E Paulo, naquele momento em que falava com eles a respeito do Cristo, ele falava assim: olha, eu sei que vocês são um povo zeloso, que vocês são cuidadosos, vocês respeitam a lei, mas vocês precisam entender que a justiça que vocês praticam dentro da lei, e agora a lei já deixou de ser importante porque já se cumpriu no próprio Cristo. Cristo veio, acabou-se a necessidade então de se cumprir aquela lei daquela forma, né? Mais uma vez, a lei se cumpriu em Cristo. E aquele povo sofria, e aquele povo, até hoje, o povo judeu, né, que pratica a religião do judaísmo, com todas as suas nuances, eles ainda estão à espera do Messias, ainda não entenderam a vinda de Cristo e que Cristo é então o Messias tão esperado por eles. E nós, chamados de gentios, fomos alcançados por esse entendimento. Fomos alcançados, e o próprio Cristo, na sua estada aqui na terra, no momento em que passou por aqui, ele disse: olha, os meus me rejeitaram, né? Mas não sendo aceito pelos judeus, os gentios então me receberam. E aqueles que me receberam então passaram então a serem feitos filhos de Deus. E assim nós somos, os gentios que, crendo em Cristo, aceitamos Ele como nosso Salvador e passamos então a ser também filhos de Deus. Então, e o que isso tudo tem a ver com o assunto de hoje? Tem a ver que, dentro do aspecto de que às vezes a gente caminha, e até caminha com muito esforço, caminha com muita vontade, e nem sempre estamos de fato fazendo aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E onde eu fui parar com os meus pensamentos? Fui parar na igreja de Éfeso. Lá no livro do Apocalipse, na Bíblia, Jesus chama a João e diz a João que João escrevesse então 7 cartas para que fosse entregue às igrejas da Ásia. Naquele tempo, né, as igrejas da Ásia receberam então por parte de Jesus, cada um receberam uma carta. Foi escrita por João lá na ilha de Patmos, quando João estava preso, pagando lá um preço por ser João, por ser cristão.
né? Foi perseguido, foi morto, e lá na ilha de Patmos ele recebe essa incumbência e ele escreve essas cartas. E uma das cartas é a carta da igreja em Éfeso. Bom dia, Rô, bom dia, meu amor. Bom dia. Rô também é minha companheirona, tá aí assistindo. Então vamos lá, o que acontecia com a igreja em Éfeso? Eu vou ler o texto aqui rapidinho para vocês, eu acho que eu separei aqui, mas também se não separei é fácil de localizar, porque está lá em Apocalipse no capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, e ele diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreveu: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. 7 estrelas e 7 candeeiros é uma referência figurada às 7 igrejas da Ásia e aos seus 7 líderes, aos seus 7 pastores. No caso nossos atuais, né, nos dias atuais chamamos de pastores. Naqueles lá nós dizemos que são os líderes que tomavam conta da igreja. Então poderiam ser sim pastores, apóstolos em si. Apóstolos não, porque nós só tínhamos 12 naquele tempo. 13 com Paulo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas no meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Então tá, essa foi a carta que através de João Jesus fala com a igreja de Éfeso. O que muitas vezes isso tem a ver conosco, né? Quando eu comecei a ler, você percebeu que ele fala assim, que olha, conheço bem as tuas obras, Deus, quem mais que Deus conhece as nossas obras, conhece os nossos fazeres, conhece a nossa lida, conhece o nosso dia a dia, conhece a nossa rotina. Deus sabe tudo, Ele sabe tudo, né? E aí ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu esforço, eu conheço que você é perseverante, que você luta, que você persiste naquilo que é a tua obrigação fazer, é o teu direito de fazer, e que você ainda tem qualidades boas, porque você não suporta homens maus, ou seja, você repele, afasta aqueles que vêm com um comportamento ruim. Num dos textos da Bíblia diz lá, né, que é bem-aventurado é o homem que não assenta na roda de homens escarnecedores. Homem que não participa com homens que são escarnecedores, que são homens maus, que são homens que não fazem a vontade de Deus, são os adúlteros, são idólatras, são homens cheios de vícios, cheios de pecados, cheios de comportamentos inadequados. Então ele diz assim, olha, homens maus. Dentro dessa condição de homens maus, a gente pode ter aí uma fieira de qualidades ruins no comportamento humano, mas quando a gente também pode pegar e definir de uma forma simples, homem mau é aquele que não entendeu qual é o projeto de Deus para a vida dele, então ele permite que a maldade inerente do próprio homem aflore e ele vive uma vida aí dissoluta, né? E aí ele fala assim, olha, que você ainda colocou à prova aqueles que se declaram apóstolos. Porque isso não é uma coisa de hoje, onde as pessoas maldosamente ou até sem entendimento se autodeclaram apóstolos, se autodeclaram pastores, se autodeclaram líderes, e aí eles vão, porque eles olharam para si mesmos e acharam que são capazes, que é possível, ou no seu coração tem uma intenção muito ruim, né? E aí levam o povo para um caminho errado, levam o povo para um caminho de perda, e aí fica muito difícil quando você caminha dentro desse propósito.
E eles tinham essa percepção daqueles que queriam chegar para se aproveitarem deles, se aproveitarem da igreja. E eles punham para fora. Eles tinham discernimento das coisas de Deus. E aí não aceitavam. Muitas vezes na nossa vida nós aceitamos isso. A referência do texto, quando fala com a igreja de Éfeso, não é uma carta que ficou exclusivamente para aquela igreja, mas é o ensinamento que a Bíblia traz e que a gente aplica no nosso dia a dia como igreja que nós somos. A própria Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, então na individualidade nós também somos corpo de Cristo, igreja de Cristo, né? A igreja na realidade começa em nosso coração, por isso que serve para nós esse ensinamento. Tem tantas pessoas que têm essa preocupação de não andar com homens maus, de ser perseverante na doutrina, perseverante no cuidado com as coisas de Deus, perseverante no cuidado que tem com o Cristo. São homens que estão atentos aos chamamentos contrários, com as doutrinas, com aqueles que se aproximam com doutrinas erradas, com doutrinas que vão te afastar daquilo que é Deus. Tem muito místico hoje, né? Muita gente falando de misticismo. A doutrina cristã evangélica se misturou com outras doutrinas que vieram e foram inclusas ou incluídas dentro dos ritos cristãos. Parece-me, isso é opinião minha, que para dar um brilho maior, para dar tornar-se mais atrativo, quando nada disso é importante, porque a palavra de Deus por si só, a mensagem do Cristo por si só, ela já é atrativa o suficiente. A Bíblia que ensina que quem atrai é a palavra lançada, ela é semente, vai depender do coração de quem receber essa palavra, que pode ser terra fértil, que pode ser terra dura, pode se perder à beira do caminho, mas é a palavra que transforma. Então eu não preciso ficar colocando adereços, não preciso ficar colocando apetrechos naquilo que é a palavra. E eles entendiam isso, e eles percebiam isso. Então aqueles que vinham com essas falsas doutrinas, vinham com falsos ensinamentos, ou ensinamentos que, apesar de parecerem muitos corretos, porque buscados lá na história do passado, olha, eles faziam assim, o judeu fazia assim, então tinha aquela aparência de que seriam doutrinas que ajudariam no processo, mas não, Cristo tirou esse peso e eles entendiam isso, e eles sabiam isso, então eles afastavam os apóstolos que só diziam apóstolos, mas não eram. Afastavam aqueles que traziam doutrinas erradas, homens maus, afastava os mentirosos, né? Buscavam na verdade, no conhecimento da palavra, a informação que aqueles homens traziam e afastavam, não aceitavam. Eram mentirosos e para isso não serviam. Perseveravam na doutrina, perseveravam na palavra, suportava as provocações do dia a dia, suportavam as lutas do dia a dia. A cidade de Éfeso era uma cidade muito difícil de se viver. A história diz que o evangelho cresceu muito em Éfeso, a igreja cresceu muito em Éfeso, mas era uma cidade extremamente difícil, é uma cidade de prostituição, uma cidade dessa carnalidade, era muito grande, porque a cidade era uma cidade portuária. Então não era fácil viver na cidade de Éfeso. No texto ele fala a respeito do pecado dos nicolaítas, e também não se tem como provar efetivamente, né? Poucos escreveram, alguns pais da igreja, se eu não me engano foi Clemente que fez um pequeno comentário a respeito de Éfeso, e ele diz que a sedução era na flor da pele, né? A sedução era uma coisa aflorada, era algo muito forte naquela cidade. Então se entende e se pensa que a questão de adultério, prostituição, era algo muito grande naquela época, então naquela cidade. Então a igreja sofria muito com esse tipo de cidade, com esse tipo de povo,
Mas Éfeso era uma igreja fiel, era uma igreja que perseverava e conseguia, né, vencer isso, e conseguia andar no meio de tanta maldade. Porém, vem o Senhor e diz: olha, mas eu tenho algo contra você. Eu lembro e penso em nós muitas vezes, né? A gente olha para a nossa vida e fala assim: não, mas eu sou bem, eu sou do bem. Essa expressão é legal. Eu sou do bem. Por que você é do bem? Porque eu não faço mal para ninguém. Eu sou do bem porque eu não prejudico as pessoas. Eu sou do bem porque eu não falo palavrão. Eu sou do bem porque eu não tenho vícios. Eu sou do bem porque eu não roubo. Eu sou do bem porque eu não adultero. Eu sou do bem porque eu não prostituo. Será que isso basta? Será que isso é suficiente para você alcançar a comunhão que é necessária com o Senhor? Pensa aí um pouquinho só. Éfeso também tinha todas essas qualidades, perseverava na palavra, congregava. Mas aí vem Jesus e diz: olha, mas eu tenho contra você uma coisa. E aí Éfeso deve ter também pensado e falado: nossa, mas que será que ele ainda tem, né, para cobrar de mim? Porque eu pareço ser tão certinho, eu pareço ser tão legal, eu pareço ser tão bom, eu pareço ser tão adequado, eu pareço ser suficiente, porque olha o ambiente que eu vivo e eu consigo sobreviver a esse ambiente. Eu pareço ser tão bom. Aí o Cristo diz: olha, te falta voltar ao primeiro amor. Tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Quando o Cristo disse isso, ele estava dizendo o seguinte: olha, você faz tudo isso. Você realmente parece bom, você realmente se esforça, você realmente persevera, você realmente conseguiu sobreviver dentro desse lugar caótico, né? Esse lugar caótico, de repente, é dentro dessa igreja caótica, dentro dessa família caótica, dentro desse trabalho caótico. Você conseguiu sobreviver e você tem sido um bom exemplo. Mas você esqueceu do seu primeiro amor. Como pode? Como pode? E pode, sabe por quê? Porque as coisas podem se tornar rotina na nossa vida. Então você ser certinho é rotina. Você se adaptou. Você ser perseverante, rotina, você se adaptou. Quando Jesus chama Éfeso, ele diz: olha, o que acontece é que tudo isso que você está fazendo e toda essa sua forma de viver se tornou mecânica. E agora é necessário que você volte lá atrás, lembra como aconteceu aquele momento em que você me conheceu como Cristo, aquele momento em que você entendeu o amor que eu tenho por você, e aí você retribuía esse amor. E aí, então, você retoma a sua vida comigo, com Deus, com Cristo. É necessário, então, meu querido, que eu e você façamos uma reflexão no sentido de que estou entendendo e preciso mudar? Estou entendendo que minha vida se tornou rotina, minha vida com Deus e com Cristo se tornou rotina. Ou até o meu afastamento de Deus parece que porque eu estou longe de Cristo está tudo dando certo. Estou longe da palavra, estou longe de viver uma vida com Cristo e aí está dando tudo certo, então tá bom. A carta a Éfeso serve para mim, serve para você e diz: olha, é necessário que nós voltemos ao nosso primeiro amor. Porque nós já aprendemos a nos livrar dos falsos apóstolos, daqueles que são homens maus. Nós já aprendemos a ser perseverantes. Mas nós precisamos aprender a manter dentro de nós a chama da alegria da presença de Deus. A chama da alegria de saber que Cristo um dia foi sim lá na cruz, morreu, ressuscitou e tudo isso que Cristo realizou somente para que nós possamos ter salvação, vida eterna em Cristo, naquele homem que se deu por nós. Então, no homem que Deus mandou para que fosse o último sacrifício, que fosse o Cordeiro de Deus. A chama dessa alegria de saber-se filho de Deus. A chama da alegria de saber-se que
um dia nós estaremos com Cristo, sim. A chama da alegria de saber nesta terra ser portador da verdade do Cristo. É essa chama que muitas vezes em nossas vidas ela termina se apagando, termina diluindo. E aí as coisas começam a acontecer meio que automaticamente. Vou te dizer uma coisa, talvez o que acontece com você é que você acredita que viver uma vida com Cristo é uma vida cheia de misticismo, é uma vida cheia de arrepios, é uma vida cheia de sensações. E talvez por causa disso você não tenha entendido e não tenha conseguido viver uma vida plena, tenha deixado o primeiro amor. Mas eu quero te dizer que uma vida com Deus não é isso. Uma vida com Deus, uma vida com Cristo, ela é racional, ela é de entendimento. Cristo todo dia em nossos corações, Cristo todo dia em nossa vida e nosso entendimento. De forma que cada manhã, cada amanhecer, ao abrir os olhos e olhar para a vida que o Senhor nos dá, é motivo de alegria e de agradecer o Cristo por mais uma oportunidade de estarmos vivos e através da nossa vida revelarmos o seu amor. É isso. Então que nessa manhã, essa palavra simples até, possa te trazer ao seu coração, possa trazer ao seu coração a preocupação em restaurar, em buscar lá dentro de você a alegria do Cristo, e que em você nasça e renasça o primeiro amor, aquela alegria que você tinha no passado, aquela alegria que se perdeu por causa do hábito, a alegria que se perdeu por causa da rotina, mas Cristo te convida para um novo tempo. A igreja de Éfeso entendeu. Então, recebeu a mensagem, a igreja de Éfeso teve a oportunidade também de fazer essa escolha. E hoje eu e você também a temos. Voltemos então ao primeiro amor. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo o Senhor nos tem cuidado. O Senhor tem cuidado de nós. Cuidado no nosso dia a dia, cuidado da nossa alma. O Senhor tem nos alertado para as mudanças que são necessárias em nosso entendimento. E aí, nessa manhã, Senhor, o Senhor nos leva a pensar sobre o nosso primeiro amor. Aquele momento em que, conhecendo a tua palavra, aquele momento em que, tendo um encontro contigo, fomos impactados por tamanha glória, por tamanha graça. Senhor, que o nosso coração seja humilde o suficiente para abrir mão, Senhor, das nossas vaidades, dos nossos entendimentos, mas que nós possamos entender somente o teu amor por nós. E que volte em nosso coração a alegria da tua presença. Que volte em nosso coração a alegria de estarmos contigo. Que volte em nosso coração a alegria de sabermos filhos teus. Senhor, dá-nos essa graça e dá-nos essa sabedoria e dá-nos esse entendimento. E que nós possamos aplicar firmemente no nosso dia a dia. Obrigado por tudo. Dá-nos um final de semana de paz. Uma semana seguinte, a próxima semana, que ela seja também de vitória, seja de bênção, guardados por ti. Alegra, Senhor, nessa manhã o coração daqueles que estão entristecidos. Senhor, aqueles que têm passado por lutos, ó Pai. Visita, Senhor, com o conforto e com o consolo que só teu Espírito pode dar. Senhor, obrigado por tudo. Recebe, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O pastor André está aí comigo também. Deus te abençoe, pastor André. A irmã Isabel, Deus te abençoe. Um final de semana de bênção, um final de semana de vitória. Rua Desembargador Silva Pereira, São Mateus, Comunidade Cristã Fonte de Vida, 18h30 no domingo, reunião. Esteja lá para receber um abraço e receber aí uma palavra de bênção, uma palavra transformadora para a sua vida, viu? Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira.